Olá! Opa, então você está reservando pra gente esse momento legal, né? Hora de pegação? Olha o que tem pra você hoje. Vamos falar sobre o ponto. Lamber ânus oferece algum risco de se infectar com hepatite? Daqui a pouquinho resposta. Vamos falar de uma questão que vocês pediram, ejaculação retardada. Já falamos aqui no programa sobre ejaculação precoce. A pessoa que logo depois que começa a transar, já ejacula. Mas aí muitas pessoas falaram, não, mas eu tenho um problema inverso, eu demoro muito para gozar. Daqui a pouquinho o urologista vai falar sobre essa questão. E você tem muitos dildos? Ah é? Muitas próteses? A gente está com uma dica tão legal no playground. Você não vai desligar, não vai sair daí. A gente sempre fala aqui das doenças sexualmente transmissíveis, mas sabe uma coisa que muita gente não sabe ainda? É que hepatite, isso, aquela doença que afeta seriamente, em alguns casos, o fígado, também é uma doença sexualmente transmissível. E aí tem uma pergunta aqui que está direitinho nessa questão para poder você se informar mais. Lamber o ânus oferece algum risco de infecção de hepatite? Um especialista no assunto dá a resposta. Sim, você pode pegar hepatite A, principalmente. O vírus da hepatite A está nas fezes e a pessoa com quem você está transando pode ter tido hepatite A ou está com o vírus. Hepatite B e C, se tiver um sangramento anal e você tiver contato e você tiver algum ferimento na boca, também pode pegar. Então é bom tomar cuidado. De pegação você entende, né? E sabe que a melhor é que tem muita gente participando? Pois é, a gente também sabe disso. Tanto é que vocês mandaram pra gente uma questão sobre ejaculação retardada. Falamos aqui no programa já sobre ejaculação precoce. A pessoa começa a transar, penetração e logo goza. É um problema, a gente já falou sobre isso, basta rever nossos programas. Mas aí muitas pessoas escreveram, ei, mas eu tenho outro tipo de problema. A minha ejaculação é retardada, demora muito. E aí, é claro que a gente vai fazer o que você está pedindo. A gente foi ouvir um urologista para falar sobre essa questão e olha o que ele tem a dizer. O tempo ejaculatório, do orgasmo e ejaculação, que geralmente estão juntos, em média, demora 5 a 6 minutos após a penetração. Óbvio, se a relação se estende em preliminares, isso pode se estender o tempo que for necessário. Agora, após a penetração, média 5 a 6 minutos. Antes disso, pode-se intitular ejaculação rápida ou precoce. Após isso, poderíamos intitular com ejaculação ou orgasmo retardado. Lembrando que também não tem que ser preciso. Pode segurar mais ou menos, mas se ambos tiverem orgasmo e ejaculação, num tempo de sintonia, é adequado para esse casal. Então é fundamental entender como casal, não individualmente. Sendo assim, após a penetração, se um teve orgasmo e o outro não está tendo, ou ainda não teve, não precisa ser exatamente no mesmo momento, para se ter um orgasmo e finalizar pode ser feito através de uma masturbação, não necessariamente com a penetração. Agora, se mesmo assim existe um retardo, é importante investigar. A ejaculação retardada, nós temos que entender a dinâmica de relacionamento desse casal. Entender por que está retardado. Primeiro, avaliar se esse casal não faz uso de algum medicamento que potencializa a ereção, como esse que tem no mercado. Vários. Estender o tempo de rigidez é um dos motivos que pode retardar o orgasmo e a ejaculação. Outro motivo que é muito frequente é o uso de medicamentos, principalmente na linha dos antidepressivos, como a fluoxetina, paroxetina. Existem esses antidepressivos que cada vez se utilizam com mais frequência, não obviamente como antidepressivos, mas às vezes se utiliza com tratamento da síndrome do pânico, um grau de ansiedade um pouco maior. Então se prescreve esses remédios e aí não avisa o paciente
que esses remédios, um dos efeitos colaterais é retardar o orgasmo e a ejaculação. Então é importante entender quais os medicamentos que se faz uso de forma regular. E aí, eventualmente, ajustar a dose, diminuir a dose, que aí o tempo de orgasmo e ejaculação vai ficar mais adequado. O gozo não necessariamente precisa ser durante a penetração. E não necessariamente precisa ser concomitante. Ao mesmo tempo os dois. Precisa sim os dois terem um prazer. Agora não necessariamente na penetração e em concomitância. Se for um na penetração, retardar um pouco mais, mas um tem antes, o outro tem depois, está tudo certo. Se tiver tendo dificuldade na penetração, quiser terminar com uma masturbação até ter orgasmo, não tem problema. Não encare isso como uma doença, algo que precisa ser tratado. Quantos dildos você tem? Começou a coleção agora. Você tem 15 e não vê a hora de comprar mais. Não interessa. Qualquer um dos casos é o caso dessa super dica de hoje. Vamos lá, Leandro? Tudo bem? Tudo jóia? Legal. E vai ficar mais legal ainda, porque além da diversão que você vai ter com seus dildos, com suas próteses penianas e tudo mais que inventarem por aí, você vai ter agora o quê? Segurança no uso. Do que a gente está falando? A gente está falando da limpeza desse material. Isso é sério. Quem tem esses brinquedos sexuais sabe muito bem que eles têm poros. E aquilo ali, galera, pode ter o quê? Bactérias, fungos, aquilo pode se desenvolver, ter uma superfície que pode ter esse tipo de problema. Mas aqui, com Toy Cleaner, não vai ter isso. Por quê? Ele vai limpar de forma muito mais efetiva, o produto específico para isso, tá? E vai deixar isso tudo muito mais higiênico. E isso é importante por 2 pontos. Primeiro que você já sabe, deveria saber, enfim, a gente está aqui para informar, que compartilhar próteses e dildos não é bom. Por quê? Pode sim haver transmissão de DST. Coloca uma prótese numa pessoa, coloca em você sem proteção, sem usar camisinha, pode pegar um vírus, uma bactéria e haver a transmissão. Então, primeiro, vai compartilhar? Pode fazer isso, mas desde que haja camisinha. E mesmo que só você use, a limpeza é fundamental. Usar o brinquedo, deixar em qualquer lugar, aquilo ali pode ser base para desenvolvimento de fungos, bactérias. Com Toy Cleaner, isso não acontece, ok? E onde você vai ter tudo isso? Você vai ter no atirados.com, Sex Boutique, pensada especialmente para homossexuais. Entre lá e confira mais essa. Obrigadíssimo por ter assistido mais essa pegação. Pois é, a gente fala sobre dar informação, fala sobre sexo mais seguro, fala sobre coisas quentes. Espero que vocês aí do outro lado juntem tudo isso e façam o melhor do sexo, cuidando da sua saúde, ok? Até o próximo programa e nosso recado. Um pouco de juízo, muita camisinha.